Shalom, shalom, a paz de Deus para todos. Para você que escolhe sempre vir aqui no lugar secreto, porque juntos nós entramos no lugar secreto, assim como Jesus nos ensinou. Ele disse que era para nós irmos para o secreto, porque no secreto o Pai vê, ouve e nos recompensa. E nesta manhã eu quero falar com vocês sobre a oração de fé. Muito difícil escolher uma entre tantas orações de fé na palavra de Deus. Nós sabemos que Isaac, sua esposa era estéril, assim como a sua mãe um dia foi, Sara. Isaac orou com fé e Rebeca teve gêmeos. E assim eu poderia dizer no Antigo e no Novo Testamento, em muitas orações que Deus ouviu, porque eram orações de fé. São duas armas poderosas. A oração é uma arma e a fé é uma arma secreta do reino espiritual. Por isso que o nosso inimigo quer evitar que você ore e ele quer que você não ore com fé. Ele não quer, não só que você não ore, mas que você não tenha fé no momento que você está orando. Que tipo de oração que é uma oração que não tem fé? Se Deus ouvir, tudo bem, mas eu já não esperava que Ele ouvisse mesmo, assim eu não me decepciono. Isso não é uma oração de fé. A oração de fé é a certeza de que Deus ouve e de que Deus estende a sua destra poderosa para nos abençoar. E assim, entre tantas orações, eu escolhi em 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias. O rei Ezequias era um homem que tinha uma vida com Deus muito intensa. Foi como nós chamamos um rei avivalista. Mas chegou um momento da sua vida, o rei Ezequias ele viveu vários problemas. Ele viveu o problema com Senaqueribe, mas ele viu o livramento de Deus nesta pressão. Mas era algo nacional, não era um problema só dele. Todo mundo estava com o mesmo problema, Senaqueribe. Agora, o problema era individual. O profeta Isaías foi até o palácio para dizer para ele que ele estava enfermo, isso o rei Ezequias já estava enfermo, e essa enfermidade era o momento da sua morte, que ele arrumasse a sua casa porque ele iria morrer. Muito dura a mensagem, não é? Mas era um momento, no seu momento, Deus recolhe os seus feixes. Era o momento de Ezequias. No entanto, o rei Ezequias, que sabia de duas forças poderosas no reino espiritual, oração e fé, quando o profeta Isaías saiu, ele disse: arruma suas coisas porque agora você vai para a eternidade, agora você vai morrer. Mas o rei Ezequias queria ainda viver. E ele não falou com o profeta Isaías. Entenda, ele poderia ter falado, ele poderia fazer um grande discurso. Profeta Isaías, eu quero dizer que isso é injusto. Eu que me dediquei tanto ao Senhor, eu que sempre estive obedecendo ao Senhor, agora esse decreto de morte. Não, o rei Ezequias não falou com Isaías. O rei Ezequias não reclamou para outra pessoa. Aí suponhamos que tenha entrado alguém para servir algo para ele e ele começasse a reclamar: Deus, fui sempre tão fiel e Deus neste momento está me recolhendo, neste momento eu gostaria de viver mais. Ezequias entendeu que pessoas não podem mudar situações irreversíveis. Só há um que pode mudar situações irreversíveis. E esse é o Deus Todo-Poderoso, com quem ele já tinha tido muitas experiências. Aprenda a não reclamar e fale com Deus. Aprenda a não lançar sobre as pessoas, porque teve um momento que Raquel, ela era estéril. E ela falou para Jacó: dá-me filhos ou morrerei. Ela lançou a expectativa dela sobre Jacó. Mas Jacó deu a resposta certa. Ele disse: quem sou eu? É só Deus que pode fazer isso por você. Eu não posso fazer nada. Deus respondeu a oração de Raquel. O dia que ela parou de usar, ela tentou de todas as formas, enganando a irmã, pedindo para o marido, fazendo muitas artimanhas. Mas o dia que Raquel orou, Deus ouviu a oração de Raquel. Mas nós estamos em 2 Reis,
capítulo 20, e eu gostaria que você lesse comigo o momento que o profeta Isaías entra e dá o decreto ao rei. Olha qual é a reação de Ezequias no versículo 3. Ó Senhor, lembre-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Você viu que lindo, maravilhoso, eu só posso dizer isso. Um Deus que responde. A sua oração, ela passa do teto. Algumas pessoas acham, eu estou orando, mas acho que nada vai acontecer, minha oração não passa do teto. Sim, está escrito na palavra de Deus que Deus manda anjos, enquanto você está orando, para recolher as tuas orações. E estes anjos que recolhem as lágrimas e que recolhem as orações, eles derramam essas lágrimas e essas orações diante do altar que fica na presença de Deus. Este altar é o altar do incenso. É isso que está escrito em Apocalipse capítulo 8. As orações são derramadas diante do altar e Deus ouve a sua voz e Ele se agrada da fé, porque a fé honra a Deus e Deus honra aqueles que o honram. E a fé, por que a fé honra a Deus? Porque você está crendo contra a esperança, como foi dito a respeito de Abraão. A esperança humana é, se Deus falou e os médicos já disseram que não tem jeito e Deus também falou, então acabou a minha esperança. Não, Ezequias creu contra a esperança. As pessoas dizem isso. O profeta também disse, mas eu ainda tenho um recurso sobrenatural, é a oração da fé. Eu acho espetacular o recado que Deus deu ao profeta Isaías. Volte e diga a Ezequias que eu vi as lágrimas, eu ouvi a oração. Porque quando Ezequias voltou seus olhos para a parede e começou a orar, Deus já começou a ouvir naquele momento. E Deus fez o sol retroceder. Deus é um Deus de sinais, de prodígios, de maravilhas. O que é impossível para Deus? O câncer é impossível para Deus? Não. Ele destrói as células malignas. Eu sei o que eu estou falando. Eu já tive a cura do câncer. Eu sei o que a oração da fé pode fazer. Mas eu quero dizer para você que Deus, para cada pessoa, Ele reserva um tipo de experiência. Algumas pessoas são curadas imediatamente, outras pessoas, Deus usa a medicina, mas Ele cura também. Ele acelera o processo da medicina. Isso eu estou falando em relação à enfermidade. Eu poderia falar em relação a tantas coisas, tantas situações, tantas tempestades que você pode estar vivendo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele viu as lágrimas de Ezequias, Ele ouviu a oração de Ezequias e Ele mudou o decreto de morte em decreto de vida. E Ele diz para Ezequias, você vai viver mais 15 anos. Você está na prorrogação. Quem me conhece sabe que eu sempre digo, eu estou na prorrogação de Deus. Eu estou vivendo o segundo tempo, mas é da prorrogação, porque eu já poderia estar morta, mas Deus me deu mais anos de vida. Ele se agradou e Ele se agrada de você, porque Ele ama aqueles que o servem. Ezequias disse, eu tenho um crédito aí no céu, Senhor. Eu sempre fui fiel, eu sempre te servi. E se você tem servido, você tem buscado a Deus aqui no secreto, então diga, Senhor, eu sei que eu tenho um crédito aí no céu, ouve a minha oração. E é neste momento que nós vamos orar juntos. Assim como o rei Ezequias virou o seu rosto para a parede, neste momento escreva aqui nos comentários o seu pedido. Essa é a sua forma de virar o seu rosto para a parede. É você e Deus. Você não está falando com ninguém. Assim como Ezequias não falou com Isaías e não falou com os seus parentes, Ezequias falou com Deus e Deus ouviu e mudou o seu decreto. Vamos orar agora. Senhor, nós cremos um Deus que muda decretos. Para ti nada é impossível.
existem situações, a situação de Ezequias foi a sua saúde física. Eu sei que muitos aqui estão vivendo enfermidades, mas não é só a enfermidade, existem tantos problemas que parecem irreversíveis. Agora, Senhor, ouve a voz de cada um que está apresentando o seu próprio problema, que está apresentando diante do Deus que ouve, diante do Deus que vê, diante do Deus que reverte decretos, Senhor, de maldição, de morte, de enfermidade, de esterilidade, Senhor, em decretos de milagres, em nome de Jesus. Nós cremos no teu milagre e eu peço que o Senhor abençoe cada um, não só respondendo à oração, mas que eles possam ter cada dia mais experiências com a tua glória, cada dia mais experiência contigo, cada dia mais, Senhor, eles cresçam em ti, crescer, Senhor, em conhecimento, crescer em intimidade, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Nunca esqueça, a oração da fé faz diferença. Que Deus te abençoe, deixa o seu like, compartilha essa oração e também entra aqui na área de membros para conhecer os cursos e nós para conhecer cada dia mais a presença de Deus. E às 18 horas eu espero você aqui no nosso próximo vídeo.